dando continuidade ao sermão expositivo narrativo. Paz do Senhor, estamos de volta. Eu só fui no meu trabalho, trabalhei o dia todo e retornei. Mas talvez você esteja assistindo em outro dia, ou até saiu da última aula e veio direto para essa e nem sequer leu o texto. Espero que não seja o seu caso. Mas é certo que cada um assiste às aulas no seu tempo. E este é um dos propósitos de um curso online. Exatamente você poder aproveitar ao máximo a oportunidade que você tem. Sendo ela muita oportunidade, talvez é um tempo de férias, ou um tempo que você até está desempregado, ou está com pausa em algo. Tudo pode acontecer, existe o tempo de Deus para todas as coisas, mas o importante é que você está aqui. Ou talvez o seu caso é o mesmo caso que eu, trabalhou, está cansado, está exausto, mas precisamos prosseguir para a honra e para a glória de Deus. Estamos em uma grande obra e não podemos parar. E não vamos, em nome de Jesus. Amém? Vamos estar dando continuidade ao sermão expositivo narrativo. Eu havia passado para vocês uma tarefa de lermos o texto de João, capítulo 2, ok? Mas naquela hora, eu também disse que nós poderíamos olhar para este texto observando nele também sobre o ministério de Jesus, entre tantas possibilidades. Vamos agora ler o texto novamente, porém com óculos de quem busca algo sobre o ministério de Jesus, para que você entenda como que essa perspectiva diferente olhando para o texto nos traz um outro sermão. Se eu olhei para o texto focado no milagre, é um sermão. Mas se eu olhei pelo texto focado no ministério de Jesus, é outro sermão. Se eu olhar para este texto observando apenas as atitudes daqueles que servem a Deus, vai ser um outro sermão. Por isso que o nosso sermão ele tem que ter objetivo, tem que ter foco. Precisamos entrar na mensagem sabendo para onde estamos indo. Porque assim quem nos ouve também conseguirá nos acompanhar. Ok? Então, neste momento, nós vamos ler o texto novamente. E lembrando que não é uma aula com esboço estabelecido. Eu não tenho esse esboço aqui. Nós vamos ler, olhando e observando o que encontramos acerca do ministério de Jesus. Possivelmente você vai ver mais coisas do que eu. E talvez eu vou ver coisas que você não viu. Tá bom? E é assim mesmo. E pode ser que depois que fizéssemos a primeira olhada, quando retornássemos no texto ou começássemos a estruturar o sermão, iríamos observar mais detalhes. Ou pode ser também que alguma ideia que tivemos, na hora de pensarmos no que vamos falar dentro daquela divisão, a gente perceba que ela não ficou bem, ou que vai faltar assunto, ou que vai ficar estranho, e a gente não coloca, ok? Então faz parte do sermão coletarmos as informações, mas pode ser que algumas informações vão ser deixadas de lado para o bem do todo, do propósito. Tá joia? Vamos lá ler o texto novamente? 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia e estava ali a mãe de Jesus. Ok? Fernando, tem algo aqui sobre o ministério de Jesus? Se você quiser falar que Jesus exerceu o ministério, mas sem abandonar a família, pode ser que sim, tá bom? Então, caso seja o seu foco, dependendo do ambiente e do que você quer falar, poderia sim falar que o ministério de Jesus foi exercido sem abandonar a família, ok? Mas como o ministério de Jesus não foi muito focado na família dele em si, mas na família de Deus, então não seria conveniente, mas poderia ser aí um tópico, caso você queira, tá joia? Eu, em particular, não usaria. Porque outros textos das Sagradas Escrituras, Jesus trata
a família dele como sendo todos aqueles que ouvem e obedecem a Deus. Tá joia? Eu acho que você poderia falar dessa questão da família e, ao mesmo tempo, enfatizar que todos que obedecem a Deus e servem a Deus são a família de Jesus. Tá joia? Mas vamos lá. E foi também convidado Jesus com seus discípulos para o casamento. Aqui, a narrativa completa, como deixa bem claro que Jesus estava ali como convidado e por isso ele atuou na hora que precisava, nós poderíamos tirar aqui uma lição, ou um ensinamento, ou um princípio, que o ministério de Jesus é exercido onde ele é convidado ou onde ele é bem-vindo. E isso condiz com a realidade de todas as Escrituras, pois sabemos que em alguns lugares Jesus nem operou muitos milagres, porque ele não era bem visto, as pessoas não tinham fé, as pessoas não buscavam e não esperavam por ele. Tá joia? Então, sim, podemos dizer que o ministério de Jesus é realizado em maior grau ou em maior ênfase onde ele é convidado ou onde ele é bem-vindo. Poderia ser, então, nossa primeira divisão. Ficou parecendo com a outra, tá? Mas a outra era focada na pessoa que convida. Agora estamos dando um relato sobre o ministério de Jesus e iria caber também dizer que ele age onde é convidado. Fernando, uma aplicação vai parecer um pouco, porque se eu falo que Jesus exerce o ministério onde ele é bem-vindo, onde ele é convidado, não seria a mesma coisa? Sim, mas aumenta a ampliação. Por exemplo, o louvor é um convite para Jesus. A adoração é um convite para Jesus. Aqui pode entrar a questão da adoração na igreja, questão amplia muito a questão, porque aqui já não é só alguém em si em busca de um milagre, já é a presença de Jesus, o manifestar dele em meio a um local que ele é bem-vindo ou que ele é desejado. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm vinho. Respondeu-lhes Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Bom, aqui também, por mais que usamos essa divisão dentro do assunto de receber um milagre, percebemos que o ministério de Jesus é realizado em tempo certo, em tempo oportuno, ou seja, em um tempo planejado e programado por Deus. Então, existe o tempo que Jesus exerceu o ministério terreno dele, estamos no tempo em que Jesus está exercendo o ministério de intercessão, dessa ação conosco, porque não estamos sozinhos, o Senhor não nos abandonou, o Espírito Santo, enviado por Deus, por meio de Jesus, permanece no nosso meio e temos esse contato com Jesus, ele está atuando, ele não está dormindo, ele não está parado no tempo, mas ainda chegará o tempo em que Jesus vai exercer ministério de forma diferente. Por exemplo, Jesus vai buscar a sua igreja. Nós vamos sentar à mesa com o Senhor, nós vamos ceiar com Ele. Então existem ainda até questões que vão acontecer. Mas no tempo certo, o Senhor exerce o ministério dele no tempo certo. Ou seja, percebemos que o Senhor, ele também obedece uma programação do céu para exercício do seu ministério. Eu usaria esse tópico também, mas pode ser que haveria alguma dificuldade para a explicação dele. Aí vamos supor, você pensou no tópico e até gostou da ideia da divisão, mas você percebe que você está limitado para argumentar sobre aquela divisão, ou que você não vai ter capacidade de desenvolver aquele tópico. Você pode abandonar esse tópico depois. Você pode pensar, vou ter que abrir mão dele porque ele não vai ser bom para exposição. Disse então sua mãe aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. Ora, estavam ali postas 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Ordenou-lhe Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. Poderíamos aqui pegar o princípio, ou o ensinamento, ou a lição de que no ministério de Jesus
ele não só exerce, como ele também traz ordenanças. Ou seja, o exercício do ministério de Jesus, ao mesmo tempo que ele serve, ele também nos traz ações a serem feitas, ok? Então faz parte do ministério de Jesus trazer também exigências, trazer também pedidos, ok? Porque quando nós falamos de ministério, aparentemente é só servir, e sim, Jesus ele serve-nos o tempo inteiro, querendo ou não, nós somos servidos de forma sobrenatural por Deus, pelo nosso Senhor. Mas sabemos que por mais que ele seja servido, ele também nos pede, muitas vezes, para servir o próximo, para servir em amor, para servir em gratidão, para servir em fé, e assim nós vamos cumprindo a vontade do Senhor, que, além de se oferecer, ele também pede para que nós nos ofereçamos. Então lhes disse: tirai agora e levai ao mestre Sala. E eles o fizeram. Quando o mestre Sala provou a água tornada em vinho, não sabendo de onde era, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre Sala ao noivo. E lhe disse: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Então, outra coisa que podemos perceber aqui sobre o ministério de Jesus é que Jesus, o ministério dele é exercido de uma forma extraordinária, ou seja, de uma forma brilhante, de uma forma tão bem executada que chama a atenção de quem vê os frutos e o resultado do ministério de Jesus. Eu quis trazer essa nova forma de ler o texto para você, para que você tivesse essa noção de como olhamos para o texto e vemos detalhes diferentes no texto, tá bom? Isso é importante você perceber isso, que pode ser que enquanto eu estivesse falando aqui, você até tivesse aí a noção de uma outra perspectiva que pudesse ser olhado com base aí no que este texto apresentou. Eu te mostrei aqui dois focos, duas visões diferentes, uma focada no milagre e outra focado no ministério de Jesus em si. Ah não, acabei me lembrando aqui de uma extraordinária sobre o ministério de Jesus. Essa aqui eu confesso que eu lembrei agora, mas eu tinha pensado nela antes. Cadê? Esse aqui, ó. E foi também convidado Jesus com seus discípulos. Olha, uma palavrinha passando despercebido. Olha que ensinamento sobre o ministério de Jesus. O ministério de Jesus era um ministério com discipulado. O ministério de Jesus foi totalmente dedicado a discipular, a fazer discípulos, a preparar pessoas. Gente, isso aqui é extraordinário. Isso é extraordinário, eu não poderia deixar passar, não. Porque sobre o ministério de Jesus, isso é foco. Tanto que Jesus, as suas últimas palavras ide, fazer discípulos. Ensinando, batizando. Ou seja, é missão hoje da igreja fazer aquilo que Jesus fazia, discipular, ensinar, transformar a vida das pessoas por meio do ensino. E por isso que nós estamos aprendendo a pregar de forma que traz ensinamento. É muito mais fácil você chegar e só ficar falando. Eu não vou nem fazer aqui a simulação, não. E você ficar falando para a igreja aí que ela vai receber alguma coisa, que Deus te deu, que Deus revelou, e que isso vai acontecer, e quem tem fé vai receber, e levante a mão, porque é hoje, Deus está mostrando aqui que tem... Se Deus falou, irmãos, eu não tenho nada contra, eu não sou descrente, eu acredito nos dons, eu acredito em profecias, eu acredito em revelação, eu acredito que Deus operou, que Deus opera e que Deus vai continuar operando. Acredito em tudo isso. Eu acredito em dons de línguas, tudo. Mas existe uma turma falsificando tudo isso. E meu irmão, se Deus que odeia mentira, imagine vendo você, não tem nem como falar. Como que você vai fazer isso no púlpito, ainda usando Deus como se fosse algo de Deus?
Meu Deus, que Deus tenha misericórdia de você, meu filho. Não caia nessa, não faça isso. É melhor você dizer que não tem condição de pregar, ou pregar 2 minutos, acabou a pregação, pastor me perdoa. Irmãos, era tudo que eu tinha para falar, infelizmente, ou me perdoa, eu não estou bem, eu não consegui desenvolver a mensagem. Mas não caia nessa armadilha de fazer chacota de Deus no altar do Senhor. É melhor você nunca pregar. Por isso você está aprendendo a fazer certo aqui. Você não precisa fazer isso. A palavra de Deus. Olha, que maravilhas, um único texto. E sabe qual é a vantagem? Nós estamos falando aqui de um sermão narrativo, expositivo, em que você vai ficar neste texto e as pessoas vão sair entendendo tão bem este texto que elas vão lembrar da história. Elas vão lembrar o seguinte: Jesus foi para o casamento, ok? Olha só, vamos fazer algumas anotações, pouquinhas, só para você entender aqui como que ficaria na prática, porque eu tenho alguns ensinamentos aqui para te fazer muito importantes sobre o esboço, sobre suas anotações, ok? Então, vamos lá. Vamos pegar aqui, então, como referência, esse último tema que eu acabei de falar. Eu até poderia voltar no primeiro, que foi o que vocês tentaram fazer. Espero que tenham tentado. Eu retorno nele, tá bom? Mas vamos nesse aqui, só porque eu acabei de dizer. Então, qual o tema? Ministério. Vamos falar, não lições, porque nós já estamos... Lições tem a ver com nós. Se nós queremos um milagre, então a lição seria uma palavra-chave importante. Mas já que nós estamos olhando para o ministério de Jesus, tem algo aqui que está nos ensinando, ou é uma verdade, que é uma verdade, mesmo fora do texto já é uma verdade, mas que essa verdade também pode ser observada no texto. Então poderia ser verdade, poderia ser ensino. Vamos falar verdade. Verdade, verdades, né? Palavra-chave, na hora que ela está no tema, é plural, tá bom? Verdades sobre o ministério de Jesus. Ok? Então, verdades sobre o ministério de Jesus. A letra ficou um pouco grande, mas agora eu vou diminuir aqui. Verdades sobre o ministério de Jesus. Vou diminuir por aqui, é melhor. Isso. Então, vamos lá. Verdades sobre o ministério de Jesus. Deixa eu pegar essa verdade aqui, que nós falamos por último. O ministério de Jesus era um ministério de discipulado. Então, qual verdade? Primeira verdade, um ministério de discipulado, ou ministério com discípulos. Ou, primeira verdade, Jesus fazia discípulos. Tem várias formas de eu falar, mas na hora que eu estabelecer elas, cria-se um padrão, tá bom? Então vamos usar essa. Primeira verdade, Jesus fazia discípulos, ok? Então fica assim, ó. Primeira verdade, Jesus fazia discípulos. Então, primeira verdade, Jesus fazia discípulos. Onde que está essa verdade? Agora presta atenção, que é isso que eu quero te mostrar aqui agora. Olha só. Estamos... Ai, gente, meu programa não tá... Deixa eu configurar aqui para ele mostrar o... Inclusive, esse é o programa que eu mais indiquei para vocês, tá? Que é o MyBible. Ele não está mostrando numeração de versículos. Pronto, deve ser isso. Ok. Gente, esse programa é extraordinário. MyBible. Já disse para vocês, é extraordinário. Não deixe baixar esse programa. Meu canal do YouTube, Fernando Alves Homilética, tem aí um vídeo te ensinando como baixar o programa e depois como baixar os módulos e até algumas configurações, tá bom? Onde que está aqui sobre os discípulos? Ok, então olha só. Está no verso 2. E foi também convidado Jesus com seus discípulos para o casamento.
Existem pessoas que não dão nome aos tópicos. Você lembra que eu falei isso muito com vocês? Dê nome aos tópicos. Quem não dá nome aos tópicos só fica lendo o texto. E foi também convidar Jesus com seus discípulos para o casamento. Aí continua falando. Só que na hora que ele chega no outro, e tendo acabado o vinho, as pessoas não sabem que você mudou o assunto. Quando você nomeia os tópicos, é como se você desse uma pausa e dissesse: ei, eu mudei. Eu estou indo agora para o assunto. Jesus fazia discípulos. Vocês estão comigo? Amém? Não, você não precisa falar isso não, tá? Só estou querendo dizer que é como se tivesse essa sirene aí, dando esse alerta. Então veja bem, eu dei nome ao tópico. Qual que é o nome do tópico que nós demos? Tá aqui, ó. Primeira verdade, Jesus fazia discípulos. Aí depois que você anunciou qual verdade é, isso porque nós escolhemos verdades, ok? Nós só vamos anunciar qual verdade porque nós falamos que falaria sobre verdades. Se fosse ensinamentos, Fernando, então seria primeiro ensinamento. Tá joia? Primeiro ensinamento, Jesus fazia discípulos. Ok? Mas vamos lá, estamos em verdade. Primeira verdade, Jesus fazia discípulos. E vimos que o verso é o de número 2, que diz o seguinte. Vamos lá. E foi também convidar Jesus com seus discípulos para o casamento. Se no texto você não for pegar essa parte do convite, você pode ler o texto inteiro. O verso inteiro. Independente disso, na verdade, você poderia ler o verso inteiro para ficar mais fácil. Porque olha a segunda parte do verso 2. Jesus com seus discípulos para o casamento. Pode também, não é errado. Ou por mais que você já tenha falado sobre o Jesus ser convidado, como que ficaria isso? Digamos que um outro tópico fosse esse aqui. Que Jesus foi convidado. Eu desci este e vou fazer como se o primeiro fosse esse aqui, ó. Como se o primeiro fosse a primeira verdade. Jesus age onde é bem-vindo, ou Jesus exerce o ministério onde é convidado. Então vamos lá. Só para vocês entenderem melhor. Primeira verdade. Jesus atua onde é bem-vindo. Aí, em vez de aqui ser primeiro, aqui ficaria segunda verdade, ok? Então vamos lá. Estamos caminhando. Mudei. A primeira verdade que eu tinha colocado era essa. Mudei ela para a segunda e coloquei uma primeira verdade que está no mesmo verso, para que eu te explique como funcionaria. Então funciona assim. Você vai anunciar a primeira verdade que eu aprendo com esse texto, ou a primeira verdade demonstrada neste texto é: Jesus atua onde é bem-vindo. Ficou um pouco feio o nome do tópico, possivelmente eu melhoraria ele, tá bom? Mas dá para entender aqui a ideia. Primeira verdade, Jesus atua onde é bem-vindo. Vejamos o verso de número 2. E foi também convidado Jesus. Aí eu pararia aí, tá bom? E foi também convidado Jesus. Aí vai começar a exposição. A exposição, estou no sermão narrativo. Eu vou contar a história daquele momento de Jesus sendo convidado, ok? Irmãos, essa festa, ela poderia ter um resultado catastrófico. Caso, embora eles tivessem convidado pessoas muito importantes da alta sociedade ou amigos importantes da família. Mas como diz uma canção que existe no meio pentecostal, o principal convidado. Se o principal convidado não estivesse ali, nada teria acontecido. Este texto traz uma ênfase de que Jesus foi convidado e por isso ele atuou nesse acontecimento.
O ministério de Jesus, na maioria dos momentos em que vemos ele atuando, curando e operando milagres, sinais e maravilhas, é onde ele foi convidado. Pessoas que convidaram Jesus tiveram uma transformação especial na sua casa, na sua família. E aí você pode até lembrar das pessoas que convidaram Jesus, das irmãs de Lázaro e de tantas pessoas que foram até Jesus. Cura minha filha, cura meu funcionário. Você pode até lembrar destes casos. São pessoas que estão convidando Jesus. E aí, mas lembrando que você está com foco de Jesus exercendo o ministério, onde ele é convidado. Então você vai focar mais o seguinte: Jesus ele tem poder, Jesus ele opera milagres, Jesus opera sinais e maravilha. Mas a maioria das vezes que nós vemos ele atuando desta forma são locais em que ele foi convidado, em que ele é bem-vindo. Ok? Esse seria o foco. Terminou de expor, aí você vai dizer. E a segunda verdade que vemos neste texto é: Jesus fazia discípulos. Vejamos a continuidade do verso 2. Aí, se eu falasse vejamos a continuidade, eu iria continuar de onde eu parei. Jesus com seus discípulos. Ou eu posso, vejamos novamente o verso 2. Aí eu posso ler o verso 2 inteiro. E foi também convidado Jesus com seus discípulos para o casamento. Ótimo. Vou ler de novo agora com a ênfase ideal, porque isso é importante você saber. No primeiro tópico não está enfatizando o convite, então vou enfatizar o convidado. No segundo tópico, discípulos. Então vejamos, na hora que eu falei aqui o primeiro tópico, ou a primeira divisão, que é a primeira verdade, Jesus atua onde é bem-vindo, eu iria ler o verso assim, ó. E foi também convidado Jesus com seus discípulos para o casamento. Todo mundo escutou a palavra? Convidado. Porque é ela que nós vamos trabalhar. Mas aí, quando eu cheguei no segundo tópico, que diz: a segunda verdade, Jesus fazia discípulos. Vejamos novamente o verso de número 2. E foi também convidado Jesus com seus discípulos para o casamento. As pessoas escutou? Discípulos. A forma que eu li permitiu que eu lesse o mesmo verso para 2 tópicos diferentes, sem confundir quem me ouve, porque a minha ênfase foi clara e objetiva no propósito com que eu estava, tá bom? Então lembra desse detalhe, dessa importância. Mas o foco que eu quis te trazer é, primeiro, você anuncia o nome do tópico e depois você lê o verso. Então vou colocar aqui, leitura do verso 2. Depois disso é que vem a explicação, ok? Não confunda, não inverta a ordem. Você pode ler antes e dar nome depois? Pode também. Tem gente que faz o seguinte, ele lê o verso, por exemplo, leiamos o verso 2. E foi também convidado Jesus com seus discípulos para o casamento. Irmão, sabe o que eu aprendo aqui? Que Jesus atua onde é convidado. Mas por que eu prefiro dar o nome primeiro? Porque isso divide instantaneamente seu sermão e você tem a opção de, depois que leu o verso, você tem a opção de repetir o título, o nome do tópico. Então ficaria assim: segunda verdade, Jesus fazia discípulos. Vejamos o verso 2. Jesus com seus discípulos foi convidado. Irmãos, Jesus fazia discípulos. Ou seja, eu falei o nome do tópico 2 vezes. E no meio ainda tinha o texto mostrando a ideia. As pessoas vão começar a memorizar e a internalizar essa ideia. Elas vão ir para casa sabendo que você pregou. Às vezes elas conseguem até fazer um sermão com o seu sermão, porque você foi didático. Você fez com que quem te ouvia soubesse o que ouviu.
Tá joia? Vamos voltar na perspectiva do milagre que eu havia prometido. Não foi muito uma promessa não, mas temos que cumprir, não é verdade? Eu vou terminar a aula para que ela não fique extensa e volto no assunto que nós iríamos tratar, que eu disse que iríamos olhar sobre a perspectiva do milagre, que é o que a maioria de vocês tentou olhar em casa, aí na tarefa de vocês. Como eu vi ali o horário já está um pouco extenso, vai ultrapassar muito o horário, então eu vou finalizar agora e já abro a próxima aula falando na perspectiva do milagre, de lições ou de ensinamentos ou de ações para o milagre, dentro deste mesmo texto, para que a sua visão abra ainda mais. É o que eu espero, em nome de Jesus. Senhor meu Deus, eu te agradeço pela vida de cada pessoa que aqui está, nos acompanhando. Nos guarde, nos proteja, ó Deus, e nos sustente para a tua honra e tua glória, em nome de Jesus. Amém.